uma palavra muito profunda sobre o batismo nas águas, que nós já falamos, e inclusive eu provo e mostro para qualquer pastor ou pastora do sistema religioso que esse batismo que é feito dentro das denominações evangélicas, ele é satânico, ele não é o batismo escritural e bíblico, muito menos bíblico. Eu recebi um recado de uma pastora que, segundo um membro dela, disse que se eu for lá na casa dela, ela vai botar a mão na minha cabeça e eu vou manifestar com o demônio. Por quê? Porque nós ensinamos na Escritura, na internet, a Escritura. E ela disse que eu estou cheio de demônio. Então, eu mandei um recado para ela dizendo, olha, eu até vou, pode marcar o dia e a hora, que ela vai botar a mão na minha cabeça e vai expulsar os demônios que estão em mim. Só que se ela não expulsar nenhum demônio de mim, eu quero botar a mão na cabeça dela e orar em nome de ambos. Mas com tudo gravado, o nosso pessoal, para que isso seja registrado e vá para a internet, para até provar e mostrar para qualquer líder do sistema satânico evangélico que denominação é morada de demônios. E eu provo na Escritura isso com muita facilidade, com a própria Bíblia, que o próprio sistema religioso usa. Mas de uma forma ou de outra, eles conseguem enganar as pessoas com esse falso batismo, que eles dizem ser o batismo para a salvação, quando na verdade não é desse batismo que o Salvador falou. Veja, por exemplo, o livro de Marcos, capítulo 10. O livro de Marcos, capítulo 10, ele diz o seguinte: eles disseram que podiam ser batizados com o batismo com que o Criador, que o Salvador ia se batizar, e beber do cálice. Aí o Salvador, ele então diz, ele responde aos seus discípulos: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, e receberão o batismo com o que vou ser batizado. Veja, aqui está mostrando uma grande verdade que estava oculta no sistema. Ora, todos nós sabemos que lá no início o Salvador, ele foi batizado pelo próprio João nas águas. Agora, ele ia receber um outro batismo. Se esse batismo que o Salvador ia receber era um outro batismo, era o batismo verdadeiro, então o que representava as águas de João? Veja, João disse: eu vos batizo com água. Veja o interessante, como o sistema religioso não tem como explicar isso que eu estou mostrando para vocês. O próprio Pedro agora, Pedro, que foi um dos discípulos que teve com o Salvador Yahushua, em 1 Pedro capítulo 3, no 21º parágrafo, olha que interessante o que Pedro fala. Pedro está mostrando para as pessoas ali que aquela água que João batizou era apenas uma representação do verdadeiro batismo de hoje, que diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Não é batizado com essas águas da piscina, ou da cachoeira, ou da própria praia, que muitos pastores estão induzindo as pessoas aí. Olha com muita calma. Vocês, antes de me chamarem de endemoniado, vocês pastores, líder, membro de uma denominação, olhe com muita calma, com muita tranquilidade, esta passagem de 1 Pedro, capítulo 3, do 21º parágrafo. Olha o que diz. Aquela água representava o batismo
Eu vou repetir isso de novo. Pedro está dizendo, aquela água, que água? Aquela água de João Batista. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. O que salva? O batismo, não as águas. Ele está dizendo que aquela água representava, não era o batismo, ela representava o batismo. Que batismo? Esse batismo que não é aquela água, que agora salva vocês, o batismo da morte do Salvador. Olha o Pedro dizendo, esse batismo, aí o Pedro vai mais fundo. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com o Criador, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Yahushua, que nós aprendemos a chamar de Jesus. Então veja, a salvação, ela depende do batismo, o batismo da salvação, mas não é o batismo das águas. Ele está explicando ali. Eu gostaria que vocês relessem várias vezes essa passagem de 1 Pedro 3, que nunca é pregada dentro do sistema, nunca é pregada nas denominações, muito menos na mídia. 1 Pedro 3. O batismo que eu e você temos que ser batizado hoje não é esse batismo de mergulhar numa piscina, e muito menos numa cachoeira ou numa praia. Mas esse batismo que o Salvador está dizendo, que um dia foi usado a água, e depois da morte dele, depois que ele morre, e que Paulo se vira para os gentios, nem o próprio Paulo batiza mais ninguém nas águas. A partir daquele momento que Paulo vai para os gentios, ele começa a pregar agora o verdadeiro batismo no seu sentido, que já não é mais a água igual àquela que João batizou, mas é o compromisso. Entenda bem, 1 Pedro capítulo 3, é o compromisso feito com o Criador. Na Bíblia do Almeida está dizendo o compromisso feito com Deus. O compromisso feito com o Criador, com Yahu, o qual vem de uma consciência limpa. Essa lavagem da consciência não se pode fazer através de uma água, mas sim do batismo da morte de Yahushua, quando saiu água e sangue do seu corpo. Olha que interessante. Isso é apenas uma reflexão que nós precisamos fazer para entendermos que tudo está errado dentro do sistema evangélico.